Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu também estou bem. Melhorou um pouquinho aqui. Ainda tá dolorido, mas hoje nós vamos terminar essa leitura do Novo Testamento, né? Esse início. E a gente colocou esse louvor para a gente sempre lembrar de pedir a Deus para a gente termos bons ouvidos e ouvir a palavra, ter um coração digno de recebê-la, que a gente possa seguir a sua palavra e assim olhos para poder contemplar tudo que Deus nos deixou através de Jesus Cristo. Amém? Vamos para a nossa oração da manhã. Senhor, nesse dia, nesse momento, reconhecemos que o Senhor já começou a enriquecer o nosso coração. Gratidão, Pai, porque por meio da Tua palavra estamos alinhando o nosso propósito rumo ao conhecimento para contigo e para o Teu legado deixado para nós. Que nesse momento possamos trazer à consciência tudo aquilo que o Senhor deseja para o nosso caminho. Que o Senhor fortaleça o nosso espírito e nos direcione para que possamos compreender a cada dia mais tudo o que foi preparado para nós. Que Jesus, em sua sabedoria infinita, amplie a nossa visão, clareie o nosso entendimento e nos conduza com amor, verdade e discernimento. Entregamos este estudo em Tuas mãos e seguimos confiantes no Teu cuidado. Amém. Amém? Amores, talvez a gente passe um pouquinho hoje. Nós vamos fazer a próxima página que nós estamos lendo na sequência da Bíblia. É a cronologia do Novo Testamento. Nós não vamos ler toda, né, essa página, porque ela tem mais a ver com uma página de estudos, né, de pesquisa, mas nós não vamos deixar ela em vão, tá bom? Então eu fiz um adendo e uma cronologia, né, uma analogia dentro dessa cronologia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e um pouquinho sobre tudo que nós já vimos até agora, tá bom? Cronologia do Novo Testamento. Nessa página a seguir, temos uma cronologia do Novo Testamento que funciona como uma linha do tempo histórico, ajudando a organizar os principais acontecimentos. Nosso foco nesse estudo não é aprofundar datas ou sequências cronológicas, mas compreender a mensagem espiritual, o sentido da palavra e sua aplicação em nossa vida diária. Por isso, esta cronologia fica como material de apoio e consulta, sempre que sentirmos necessidade, tá bom? Amores, esse estudo nós estamos fazendo, para quem vai ouvir fora dos grupos, é um estudo que nós começamos no dia 1º de janeiro, agora de 2026. Foi um chamado que Deus fez para a minha vida, um propósito de estudar a Bíblia. E o nome 15 Minutos com Jesus é porque exatamente nós fazemos isso em 15 minutinhos, para a gente poder estudar a sua palavra. Então nós vamos estudar ao longo desses anos, todos os dias, 15 minutinhos. O nosso intuito é
deixar gravado. Então, nós gravamos por áudio, num grupo oficial do WhatsApp, e nós deixamos gravado, tanto no canal do YouTube, como também no Instagram. Então, quem de vocês está ouvindo, que não está nos nossos canais das redes sociais e desejar, eu vou deixar aqui, né, o nosso canal do YouTube, Simone Nakanishi, e o nosso canal do Instagram é simone.bnakanishi4.13, tá bom? Então, vocês podem estar entrando num desses canais e lá vocês vão acompanhar todos os dias as gravações. E quem quiser entrar no WhatsApp, me manda uma mensagem que eu coloco vocês no grupo do WhatsApp, tá bom? Porque essa mensagem hoje eu vou colocar em todos os canais e grupos, e nos grupos de WhatsApp, nos stories do WhatsApp. Então, vocês que estão ouvindo no WhatsApp, se quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, me manda uma mensagem que eu coloco vocês no grupo. É um grupo fechado e lá o bom do grupo do WhatsApp é que, além da gravação, das duas gravações, áudio e o vídeo, eles também estão recebendo o PDF de tudo que eu falo aqui, as orações do início e do final e a analogia também, tá bom? Então, fiquem à vontade para quem quiser ir, entrar. Está sendo um estudo muito gratificante e muito revelador para todos nós. Amém? Bom, até aqui nós fizemos uma construção teológica do Novo Testamento. Agora é importante entender como a Bíblia chegou até nós, para que nossa fé seja consciente, madura e firme. Vocês já fizeram toda a construção teológica do Novo Testamento. Agora é o momento de contextualizar como a Bíblia chegou até nós, explicar por que existem versões, mostrar que isso não invalida a mensagem, mas explica diferenças. Quando a Bíblia começou a ser escrita dentro do Antigo Testamento, aproximadamente entre 1400, antes de Cristo e 400 antes de Cristo, escrita principalmente em hebraico e em pequenos trechos em aramaico. O Novo Testamento começou a ser escrito aproximadamente entre 50 anos depois de Cristo a 100 anos depois de Cristo, escrita em grego koiné, em grego koiné. Quantas transcrições a Bíblia teve? Não existe uma Bíblia única original. Existem milhares de manuscritos antigos. A Bíblia foi copiada à mão, traduzida, reorganizada, canonizada ao longo dos séculos. Isso é chamado de tradição manuscrita. Em quantos idiomas a Bíblia existe hoje? A Bíblia, total ou parcial, já foi traduzida para mais de 3.600 idiomas. É o livro mais traduzido da história da humanidade. Diferença entre Bíblia católica e evangélica. O Novo Testamento é igual nas duas, 27 livros. O Antigo Testamento, a Bíblia evangélica protestante tem 39 livros e a Bíblia católica tem 46 livros. A diferença está em 7 livros a mais na Bíblia católica, que são eles: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiásticos, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Esses livros são chamados de deuterocanônicos católica e apócrifos protestantes. Isso não muda a mensagem central de Cristo. Evangelhos que ficaram de fora. Existem evangelhos antigos que não entraram no cânon, como
Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Filipe, Evangelho de Judas. Eles têm valor histórico, ajudam a entender o contexto da época, mas não foram incluídos por critérios teológicos históricos. Isso não invalida a fé cristã, apenas mostra que houve discernimento e seleção. Contextualizando. A Bíblia foi escrita há milhares de anos, em contextos históricos, culturais e linguísticos, muitos diferentes dos nossos. O Antigo Testamento começou a ser escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Ao longo dos séculos, esses textos foram copiados, traduzidos e organizados, dando origem a diversas versões que conhecemos hoje. Existem diferenças entre tradições religiosas, como a Bíblia católica e evangélica, especialmente no Antigo Testamento, mas o coração da mensagem permanece o mesmo. Deus se revela ao ser humano e age na história com amor. Nosso objetivo aqui não é discutir qual versão é melhor, nem criar divisões religiosas, mas compreender que, apesar das transcrições e traduções, a essência da mensagem divina permanece viva. Essa pausa nos ajuda a seguir com mais consciência, maturidade e respeito, antes de entrarmos em um dos momentos centrais da fé cristã, a crucificação em Jesus Cristo. Então, nós estamos fazendo aqui, nós trouxemos aqui uma analogia de como começou, tudo, das versões que nós temos, e assim olhar para essa analogia de forma clara e objetiva. Nós estamos estudando conteúdos que foram deixados há milhares de anos, conteúdos que foram reescritos e reescritos. Mas o que nós precisamos entender? Que precisamos estar aqui dentro de nós, na consciência divina, na consciência de Deus. O que precisa estar aflorado em nós é a mensagem que Jesus deixou e deixa diariamente dentro do nosso coração. É o que nós fazemos com a mensagem dele. Não é quem é certo ou errado, o que é certo ou o que é errado, mas sim o que nós fazemos dentro da mensagem certa que Jesus nos deixou. Nos colocamos assim dentro do propósito de Jesus, que nos ensinou, primeiramente, a amar uns aos outros como a nós mesmos, a honrar o nome de Deus, a buscar gentileza e amorosidade para com tudo. E principalmente, Jesus falava muito, conheça-se a ti mesmo. Não tem como a gente conhecer Deus antes de se conhecer. Não tem como a gente compreender a mensagem bíblica se nós não nos compreendermos. Não tem como a gente viver o externo antes de viver o interno. Não tem como a gente compreender o nosso irmão se nós não nos compreendemos. Amém? Que nesse momento nós possamos, assim, fazer essa cronologia do Novo Testamento de forma a buscar sempre a mensagem do Pai. Sempre que precisarmos estarmos na consciência do Pai, para que possamos vivenciar o seu dia, a sua obra, o seu propósito na nossa vida,
com a nossa essência, com o nosso ser. Amém? Que sejamos luz nesse caminho a trilhar. Vamos pedindo aí, fazendo os nossos pedidos. Senhor nosso Deus, chegamos ao final deste momento com o coração cheio de gratidão. Gratidão, Pai, porque ao longo desse estudo o Senhor tem ampliado a nossa consciência, fortalecido a nossa fé e nos conduzido a um entendimento mais maduro da Tua Palavra. Gratidão porque, mesmo escrita há milhares de anos, em diferentes línguas, culturas e contextos, a Tua mensagem permanece viva, atual e transformadora. Que tudo que foi apresentado hoje não gere dúvidas ou divisões, mas produza discernimento, respeito e sabedoria. Que saibamos compreender que acima de versões, traduções e formas permanece o Teu amor, permanece o Teu propósito e permanece a Tua presença entre nós. Nesse momento, colocamos diante de Ti todas as pessoas que participaram desse estudo e também aquelas que, mesmo à distância, necessitam de luz, direção e fortalecimento. Intercedemos pelos que precisam de clareza, pelos que buscam compreensão, pelos que passam por momentos difíceis e por todos aqueles que necessitam de cura no corpo, na alma ou no espírito. Que o Senhor amplie a nossa visão, alinhe os nossos caminhos e nos prepare para compreender com profundidade e reverência os próximos passos dessa jornada. Entregamos nossas vidas, nossos estudos e os nossos corações em Tuas mãos, seguindo confiantes no Teu caminho, na Tua graça, na Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gratidão, meus amores. Nos vemos amanhã. Iremos começar dentro do tópico, na sequência do nosso estudo, a data da crucificação de Jesus Cristo, o início do ministério de João Batista, o 15º ano do Tibério César. Esse vai ser o tópico que nós estaremos. Para quem irá começar com a gente, seja bem-vindo. Se desejar, nos canais tem toda a gravação do que nós fizemos ao longo desses 9 dias, que hoje já é o 9º. Podem ficar à vontade, aproveitem aí para estudar. E se quiserem, vão dando sequência aí e nós vamos continuar a nossa trajetória aí, lendo a palavra de Deus e entendendo e compreendendo a sua mensagem através da sua palavra, amém? Que Jesus esteja sempre em nossa presença. Uma ótima sexta a todos nós, amém? Até amanhã, meus amores.